Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também pelo YouTube da Band News FM Rio o podcast Comportare. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Não tenho nem roupa para este encontro. Hoje, quinta-feira, é dia de Sem Papas na Língua com ele. O professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. Professor, bom dia. Bom dia, querido Vinícius. Bom dia, Ágata. Bom dia, olha, professor. Você tem sempre roupa. A Ágata, inclusive, está uma mulher azul, como se fosse uma obra de Picasso. Olha Com só seus como eu tô olhos, hoje. professor. E você, as melhores roupas de vocês são as palavras, né? Que coisa bonita. Eu ficaria tenso de estar esse tempo todo aí no ar. Eu fico tenso só por 5, 6 minutos. Tira de letra, professor. Professor, Ele é o letra. tira de letra, tira de palavra. Eu achei muito boa essa, professor. Professor, Muito boa. há pouco nós interrompemos o nosso programa para ouvirmos a equipe médica do presidente Lula, o presidente que foi submetido a um segundo procedimento. O primeiro, ele é nomeado, ele é chamado de trepanação. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Professor, de onde vem essa palavra trepanação? Eu acho que a pauta é muito apropriada, né, Vinícius? Porque esta palavrinha lembra um verbo assim que era inocente. Pois é, a quinta série que habita em mim, né, me deixa, professor, assim... Fica corada, né? Fico, professor, fico assim, dando aquela risadinha. Eu não pensei em nada. Não, é muito inocente esse Vinícius Dónola, professor. Ele é um puro não só de coração, é um puro de alma. Ele não ficaria assim já com um ar desavergonhado como o nosso, viu, Ágata? Mas é o seguinte, olha, este trepar não tem nada a ver com a trepanação. O trepar era só subir e depois, a partir do século XIX, XX, ele passou a ser também um símbolo do ato sexual. Mas esse trepanação, ele veio do grego, porque trífon em grego era uma espécie de... não é bem um estilete, uma coisa com a qual se abre, um instrumento para abrir, para fazer um furo. E no latim foi traduzido como verruma, e então consiste em furar, é realmente furar. Eles usavam isso para furar qualquer coisa dura, não é? E daí o Hipócrates começou a usar isso também. Quem estuda medicina, aliás, seria uma irresponsabilidade de me alongar muito sobre isso, vou ficar só nas palavras, mas quem fez medicina, como nosso amigo Mário Oliveira, que de vez em quando me dá algumas dicas sobre algumas palavras de uso infrequente, de uso raro, e agora vieram muitas, né? Como é que falou ali, quando furou, tocou numa meninge, que é a dura mater, a outra é a pia mater. O latim e o grego estão muito presentes na linguagem, nas palavras da medicina, e é claro que o ato é esse, furar a cabeça, a cabeça para extrair dali o que está prejudicando o presidente Lula, a quem aproveito para desejar boa recuperação, e estou preocupado porque eu gosto muito de olhar também os gestos, por isso, bem diz o Vinícius, que é muito bom a gente fazer o programa presentes, olho no olho, porque a gente diz muito com sobrancelhas, com o olho, com os olhos, com as mãos, e eu estou achando que os médicos não estão dizendo tudo, e eu estou me recordando do tempo do Tancredo Neves, no Longínquo 1985, em que disseram que era uma cirurgia simples, depois veio a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sétima, e ele morreu. E para concluir essa primeira parte, eu queria lembrar, mas sempre com otimismo, que naqueles anos, 1985 em diante, se tornaram conhecidas palavras e expressões que não estavam muito frequentes no português, como divertículo, não é? Ele teve uma diverticulite,
Que outras? Muitas, né? Mas uma expressão mexia muito comigo. Assim, sempre que via alguém dar uma má notícia, que era o Antônio Brito, ele começava assim: o professor doutor Walter Henrique Pinotti, aquele professor doutor já complicava muito. Professor, já que o senhor falou do Tancredo, ele tinha uma frase ou era uma recomendação muito interessante, que é o seguinte: diga que você foi convidado a ser ministro, mas recusou. Isso era quando alguém ia pedir emprego para ele de ministro e ele dava uma dica para aquele cara que não era indicado para o cargo pleiteado, professor? Na batata, era bem isso. Pobre do candidato eleito, quando terminou, tem o lado deles também, né? O ponto de vista do candidato. Uma vez eleito, ou presidente da República, ou governador, ou prefeito, chovem amigos assim ressentíssimos que vêm pressionar para obter cargo de ministro, de secretário. E o Tancredo, cuja marca maior talvez era a astúcia, não é? Era uma daquelas raposas políticas antigas. Ele dizia assim, para dispensar a pessoa, que ele não convidara e não ia convidar de jeito nenhum: diga que você foi convidado, mas recusou. E essa frase se tornou famosa, entrou para o folclore político, e eu estou editando um livro em que um autor, ainda não posso dizer, um autor traz esta frase como memorável e dá as circunstâncias de algumas vezes em que ela foi invocada. Muito bom, professor. É sempre um prazer, é sempre uma aula. E na quinta-feira tem de novo Sem Papas na Língua com ele, o professor para chamar de nosso, ou professor, até de repente. Um beijo, professor. Um beijo, minha Bedel querida, um abração ao dono, aos nossos ouvintes, e até de repente.